Olá, boa noite, graça e paz, tudo bem, querido? Meu nome é Marcos Davi, sou pastor do Ministério Cristão Fé e Vida, aqui de Santa Rosa, e é com muita alegria poder mais uma vez ou mais um dia compartilhar uma palavra de Deus contigo. Sejam todos bem-vindos nesse momento, nessa noite, que venhamos estar orando, que venhamos estar louvando, que venhamos estar buscando o Senhor, que venhamos estar tirando esse tempo de qualidade para aprender das Escrituras do Senhor, para meditar nas Escrituras e que possamos estar orando uns pelos outros. Então, já desde o início, desde já, eu quero te convidar a juntos nós orarmos e clamarmos pelo Senhor. Feche teus olhos aí na tua casa, onde você esteja nesse momento, e vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, em tua presença, Senhor, nós temos nos achegado neste momento. É de ti que precisamos. Por isso clamamos por ti. Clamamos pela tua presença, clamamos pelo teu agir, clamamos pelo manifestar, Senhor, do teu poder, da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia. Tem de compaixão de nós, Senhor. Tem de misericórdia de nós, Senhor. É de ti que precisamos, Senhor. A ti também queremos confessar os nossos pecados, a ti também queremos confessar, Senhor, os nossos medos, os nossos anseios. Que o Senhor possa ouvir o nosso clamor nessa noite, que o Senhor possa estar ouvindo as nossas orações nessa noite, Senhor. Sejas bem-vindo em nossa casa, em nosso lar, em nosso meio. Te damos liberdade, querido Espírito Santo. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, querido. É motivo de alegria, sabe, poder estar gravando este culto, podendo compartilhar essa palavra contigo, porque eu acredito que todas as vezes que nós nos reunimos por um propósito para trazer e compartilhar da palavra de Deus e da qual ela nos edifica, da qual ela nos concede uma transformação de mente, mas também ela age em nosso coração, nos curando, nos libertando, mas também nos confrontando. Sabe, tenho meditado muito na palavra de Deus nesses dias e o Espírito Santo de Deus ele tem falado muito sobre a questão da unidade, sabe, de nós estarmos juntos, de nós andarmos juntos na mesma visão, com o mesmo entendimento da qual Ele é, o que nos conduz para que venhamos entender que Jesus é o cabeça e nós somos o corpo, nós somos a igreja da qual o Senhor um dia virá buscar a igreja, sabe? E isso tem gerado, de alguma forma, em meu coração uma preocupação, e eu vejo que o pastor Miguel tem trazido, tem ministrado no culto de domingo, e nos outros cultos vem caminhando nessa ideia da qual o Senhor tem ministrado no coração dele, e aqui nós, Santa Rosa, não temos feito diferente, nós temos caminhado na mesma ideia, porque existe um só Espírito no nosso meio, do qual nos direciona, nos impulsiona a cumprir com o propósito ao qual fomos chamados para cumprir. E uma das coisas é igreja. Ser igreja é algo que muitas vezes a gente diz, eu sou a igreja. Eu sou a igreja, eu não preciso ir na igreja. E muitas vezes nós estamos errados, porque nós não entendemos o princípio, o fundamento de ser a igreja, de ser uma igreja ativa. E não adianta nós batermos no peito não entendendo o que é a igreja, dizer que eu sou a igreja, eu não preciso de uma igreja, eu vou viver desigrejado porque eu posso buscar Deus em qualquer lugar, em qualquer situação. E uma coisa que o Espírito Santo de Deus tem ministrado muito forte no meu coração é a respeito disso. Porque igreja é um lugar da qual há comunhão, há um relacionamento e há um partilhar. Então nós temos que entender que igreja também é lugar de aperfeiçoamento, da qual nós juntos buscamos trazer ao Senhor um culto a Ele, e automaticamente nós somos o quê? Aperfeiçoados através da comunhão com o Espírito Santo, da presença do Pai e da presença do Filho. Sabe? E isso tem mexido
com a minha estrutura, e eu tenho compartilhado isso com nós aqui em Santa Rosa, e neste momento eu quero compartilhar com você que nos ouve nessa noite, em dizer que nós fomos chamados sim para ser igreja, mas temos que entender o que é ser igreja, como é igreja, como é igreja. Engraçado eu dizer isso, né? Mas eu quero que você abra a tua Bíblia em Efésios, capítulo 4, verso 11, onde vai nos trazer um pouquinho do entendimento da qual o apóstolo Paulo estava falando a respeito do corpo, da unidade, sabe? E uma coisa eu quero que você entenda nessa noite, que a igreja é um lugar de comunhão, mas também a igreja é um lugar de confronto, mas não deixando de lado que a igreja é um lugar de confissão. Que esses três aspectos seja gerado no nosso coração nessa noite, da qual possamos aprender através das Escrituras do Senhor. Amém, querido? Então abre a tua Bíblia, como eu falei, em Efésios 4, verso 11, e diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguimos a verdade em amor e cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu propósito, aumentando para a edificação de si mesmo em amor. Amém, querido? Eu, meditando nessa palavra, onde o apóstolo Paulo ele está falando a respeito, nessa carta aqui, a respeito da unidade sobre o corpo de Cristo. E eu vejo que nesse tempo é um tempo de unidade, da qual precisamos nos alinhar, como diz aqui, posso usar o exemplo assim, vários membros, e através desses membros existem articulações, existem juntas que unem esses membros, e quando esses membros estão bem ajustados, eles são ativos e eles cumprem com o seu propósito, porque o cabeça é Cristo e Cristo direciona o corpo para onde eles precisam ir e para onde eles precisam andar. E aqui quando o apóstolo Paulo ele está falando da unidade, ele está falando da igreja, da qual cada membro, assim como também eu posso dizer que, assim como ele concedeu apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e outros pastores e outros mestres. Então, isso quer nos dizer que nem todos nós somos chamados para ser pastores, nem todos nós fomos chamados para ser evangelistas, nem todos nós fomos chamados para ser apóstolos, mas eu quero te dizer algo nessa noite. Nós somos chamados para um propósito, e o maior propósito que eu vejo na palavra de Deus é a unidade. A unidade de quem? A unidade da igreja, da qual cada um desenvolvendo a sua função, desenvolvendo seus talentos, os seus dons, da qual um dia você declarou a sua fé a Cristo Jesus. Então você faz parte dessa família, você faz parte dessa igreja, você faz parte desse corpo. Mas para que você seja alguém da qual possamos dizer, você é movido naquilo que o cabeça Cristo está direcionando, você precisa estar bem ajustado, querido. Sabe, e quando eu olho para esse
por essa palavra, e eu vejo que diz aqui algo muito interessante, da qual, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim, para que vocês se reúnam, sabe? Vocês se reúnam para que exista o quê? O aperfeiçoamento do santo. Então, igreja, eu quero te dizer algo, igreja, eu, você, que dizemos que somos igreja, batemos no peito, eu sou a igreja. Nós temos que entender que existe um lugar específico da qual nós precisamos nos reunir para buscar o Senhor. Assim como no Velho Testamento fala da questão do tabernáculo, onde se reuniam para trazer adoração ao Senhor e para fazer cultos ao Senhor, no sentido de trazer sacrifícios, ofertas, incenso a Ele, adoração ao Senhor. Assim hoje nós temos a igreja, um lugar físico da qual nós desempenhamos culto ao Senhor, da qual nós nos reunimos em alguns momentos da nossa semana e nos reunimos para cultuar o Senhor. Igreja, então, para nós entender um pouco, igreja é lugar de comunhão. E quando aqui ele está falando assim, para que haja aperfeiçoamento do santo, mas quem são esses santos? Você pode de repente dizer, mas quem são esses santos? E eu quero dizer, assim como 1 Pedro, capítulo 1:15 diz, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Essa palavra é para mim e para você, querido. Nós temos que parar de colocar a culpa nos outros, porque o fulano não faz, o ciclano não faz, e eu? O que eu tenho feito? Sabe que eu paro e começo a olhar para mim e começo a ver o que eu, Marcos Davi, tenho feito, o que eu tenho deixado de fazer e tenho colocado a culpa em outras pessoas porque as pessoas não estão fazendo. E começo a entender que quando estivermos em comunhão, quando estivermos em unidade, esse corpo da qual será aperfeiçoado, existirá o quê? A edificação. Para quê? Para o crescimento do serviço. Qual o serviço? O serviço da qual fomos chamados para fazer. E qual é o papel da igreja? É isso que nós temos que entender. Qual que é o nosso papel na igreja? Qual é a nossa função? Ou nós simplesmente, vamos na igreja porque não tem nada o que fazer em casa, então resolvi virar cristão, agora vou para a igreja, vou cultuar, vou orar, vou chorar, e é só isso? Não. Existe um propósito maior de Deus, da qual há uma manifestação de Deus através do quê? Da sua palavra, desempenhando através dos líderes, dos pastores, dos apóstolos, dos evangelistas, o quê? Um aperfeiçoamento nos santos. Então nós, se consideramos santos, assim como a palavra diz, nos reunimos neste lugar tão importante que é a igreja, mas desempenhando o papel do corpo de Cristo. A igreja é o corpo e é o lugar de quê? De aperfeiçoamento dos santos. Essa é a principal função da igreja, aperfeiçoamento do santo. E nós somos o santo. O papel da igreja é o quê? Nós o quê? Sermos instruídos, capacitados e preparados. E eu vejo que desde o início de muito tempo do nosso ministério, existe uma preocupação, um zelo em relação ao ensino da palavra, em relação a instruir, a trazer um entendimento e uma compreensão. Eu vejo um zelo na vida do pastor Miguel, da qual é o nosso pastor, de nos ensinar e de nos levar a cumprir com o propósito a qual fomos chamados. O propósito não está sobre a vida do nosso pastor Miguel, mas está sobre as nossas vidas que aceitamos a Cristo Jesus. Nós temos que entender que nós caminhamos sobre uma missão, ou nós venhamos a desempenhar uma missão, porque existe uma visão nossa como igreja, mas também existe o quê? Um princípio. Nós temos que entender para onde estamos indo, quem queremos nos tornar e por que nos reunimos. Sabe, querido, isso tem mexido muito na minha estrutura em relação ao quê? A nos preocupar com o ensino,
da palavra de Deus, da qual está baseada nas Escrituras. Para quê? Para que o corpo de Cristo, ele seja o quê? Aperfeiçoado e ele possa desempenhar o seu serviço. E assim nós, como igreja, Ministério Cristão Fé e Vida, a gente tem zelado para que exista o quê? Para que exista o equilíbrio doutrinário, que exista o encorajamento para eu e você desempenhar o nosso papel numa prática de vida. Querido, nós somos sim chamados para cumprir com o propósito. Mas muitas das vezes nós estamos perdidos, nós não sabemos o que fazer, vamos para um lado, para o outro, como diz aqui, algo muito interessante, e eu quero que você medite na palavra de Deus, como diz aqui, querido, nós precisamos meditar nas Escrituras para que a gente não seja levado a, como diz aqui no verso 14, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Querido, nós não podemos nos deixar ser levado por tantas doutrinas da qual o próprio homem, como diz as Escrituras, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas que venhamos seguir o quê? A verdade, venhamos seguir o cabeça, e o cabeça é Cristo. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós estamos passando por dificuldade, por não estar caminhando nos caminhos do Senhor. Às vezes a gente está vivendo coisas por não estar cumprindo com o propósito do Senhor. Por mais que de repente eu vá na igreja, por mais que de repente eu ore, por mais que de repente eu faça voto com o Senhor, por mais que de repente eu dizimo, eu oferto, mas Cristo não está sendo o cabeça. E esse é o problema. Se Cristo não está sendo cabeça, quem é que está te induzindo? Quem é que está te induzindo? O que você está vivendo? Sabe, querido, e essa tem que ser a nossa preocupação, porque se a igreja é um lugar onde os filhos de Deus, assim dizemos nós, que os filhos de Deus eles se reúnem, né? Se reúnem, igreja então é um lugar onde os filhos de Deus se reúnem, ou seja, nós somos os filhos de Deus, nós nos reunimos para quê? Para que nós venhamos ser aperfeiçoados, venhamos ser instruídos, venhamos ser equipados e preparados. Por quê? Porque nós vivemos uma vida de preparação para aquilo que está por vir. E precisamos estar preparados. Precisamos estar alicerçados, fundamentados, através da palavra, das Escrituras, do ensinamento do Senhor. Para que não sejamos levados por falsas doutrinas. E como eu falei no início, nós precisamos entender esses três aspectos de uma forma que a igreja ela pode nos ajudar, e porque a igreja existe. A igreja ela existe para quê? Para a nossa comunhão, mas também ela existe para o nosso confronto. E ela existe também para a nossa confissão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, querido. Assim como Romanos 12, 4 diz, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Aí existe um problema. Porque às vezes nós somos chamados para devida coisa e nós estamos ocupando, estamos tentando exercer outra coisa da qual nós não fomos chamados para exercer. E aí vira bagunça, e aí vira confusão, porque aí não estamos sendo direcionados pelo cabeça que é Cristo. Então a igreja é um lugar de comunhão, vimos que a igreja é o corpo de Cristo, e o corpo, para estar funcional, ela precisa estar bem ajustada. Para que a gente possa cumprir o papel da qual fomos chamados para cumprir. Quando nós entendemos que somos igreja e de uma forma literal, de uma forma inteira, nós seremos uma igreja funcional. Uma igreja que entende que não vai ser governantes, que não vai ser coisas, mas que vai ser a igreja. A igreja, porque Jesus ele vai vir buscar a igreja.
A igreja precisa estar preparada. E se eu e você batemos no peito e dizemos, eu sou a igreja, então está na hora de nós revermos alguns conceitos de igreja e ser funcional. Não adianta nós simplesmente dizer que somos igreja e não sermos funcional. Não devemos estar operando os serviços e não devemos estar se deixando ser aperfeiçoado, ser moldado através das escrituras e dos ensinamentos. Então entenda, membros uns dos outros nós precisamos ser. Como fazemos parte de um corpo, nós precisamos ser membros uns dos outros, porque se eu sou o pé, eu preciso da perna para que eu possa me mover. Eu preciso de vários outros membros para me mover. Então, todos nós fazemos parte uns dos outros. Não é o cargo que eu ocupo, ou o lugar, ou a posição que será melhor que os outros. Não. Todos os membros são importantes para esse corpo e para que ele seja funcional. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E assim como a palavra também diz em Eclesiastes que é melhor é melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalham juntas podem ganhar muito mais. Isso é óbvio, querido. Isso se reflete muito na questão da unidade, querido. Nós não podemos ser individualistas. Nós não podemos pensar só no nosso benefício, só no nosso. Mas nós temos que pensar nos nossos irmãos. Igreja é um lugar de comunhão, é um lugar no qual precisa haver essa comunhão para que exista o aperfeiçoamento do Senhor em nossas vidas. Igreja também, como eu falei, é um lugar de confronto. E às vezes é difícil nós lidar com o confronto. Porque o confronto é doloroso, o confronto nos dói, o confronto nos massacra, o confronto nos traz tristeza. E muitas vezes nos traz tristeza no nosso interior. Eu não quero falar de um confronto que eu vou apontar o dedo para a tua vida e vou dizer, lá no púlpito, isso. Não, querido. O confronto é da palavra de Deus, da qual nós ouvimos a palavra, ou de repente nós ouvimos o louvor tocar, nós ouvimos uma oração. E eu disse, meu Deus, eu estou errado, eu estou em falha. Por quê? Porque a palavra de Deus nos confronta. O confronto não é para nos humilhar, mas o confronto é para nos poupar, querido. O confronto é para nos livrar de coisas piores. Por isso que a palavra de Deus ela vem e muitas vezes ela nos esmaga, ela ministra no nosso interior, ela ministra no nosso coração. Para quê? Para que eu entenda a área da vida que eu preciso mudar. Isso de repente já aconteceu contigo. De repente você está num culto, você ouve uma palavra e diz, essa palavra é para mim. É porque está existindo um confronto da palavra de Deus sobre a tua vida te direcionando. E tantas vezes que nós somos confrontados, nós precisamos tomar uma decisão. Não é um afronto, não, mas é um confronto da palavra de Deus. Por quê? Por que tem que existir isso? Porque em 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, ou seja, há um confronto com a palavra para o nosso crescimento. Por que nós somos confrontados? Para que exista um crescimento, para que exista uma direção em nossas vidas, a qual, se eu estou errado, a palavra ela me confronta, me trazendo o quê? Me trazendo correção, me trazendo uma educação na justiça, onde exista um confronto da palavra. Para quê? Para o meu crescimento e para o crescimento da igreja. Se eu faço parte de uma igreja, se eu faço parte de um corpo, e para existir o crescimento, esses membros precisam estar bem ajustados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Um braço não pode puxar para um lado, nem uma perna para o outro. Nós temos que andar ajustado na mesma direção. Se Cristo é o cabeça, Ele nos direciona e nós viemos a cumprir com o propósito do corpo, o propósito da igreja. Assim vamos estar alinhados, querido. Aleluia! O confronto é para quê? É para nos proteger do nosso próprio ego. Se nós olharmos ao nosso redor,
Há coisas que fazem nós nos sentirmos bem, e isso muitas vezes não é bom, mas as Escrituras nos mostram que nós precisamos de Cristo, que não somos autossuficientes. Precisa haver esse confronto com o nosso próprio ego. Nós precisamos de Cristo. Aleluias, glória a Deus. Meu Deus. Que Deus ele possa te pegar nessa noite, que o Espírito Santo de Deus ele possa ministrar na tua vida nessa noite. Eu oro ao Senhor para que Ele possa ministrar a verdade dele sobre a tua vida, para que exista o confronto, para que sim, exista o confronto na minha vida, aleluias. A palavra de Deus, ela diz que nós temos que sim nos esforçar, nos dedicar e trabalhar, devemos nos empenhar. Essa é a nossa parte, sim, mas tudo isso só vamos alcançar porque Deus nos capacita e Ele nos torna conhecedores daquilo que Ele é, daquilo que Ele está fazendo através das suas Escrituras. E se nós olharmos para a nossa vida, nós vamos saber que, cara, é Ele. Nada vem de nós. É tudo sobre Ele e tudo o que acontecerá será através dele. Então nós precisamos olhar para Ele, porque Ele continua sendo o suficiente. Eu falei também que a igreja é um lugar de confissão. Meu Deus. Aí mora a dificuldade. Falamos de confronto, mas muito pior é a confissão. Ninguém gosta de confessar. É porque é tão importante a confissão. Confissão custa tanto e exige que se expomos, sejamos invulneráveis. Confissão é um pedido de ajuda. Sabe que, assim como o salmista no Salmo 32:5 diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Provérbios 28:13. O que encobre as transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançar e será alcançado a misericórdia. 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purifica de toda injustiça. Aleluia, glória a Deus. Repare que a confissão, ela traz algo bom. Ela traz o perdão da nossa iniquidade. Ela alcança a misericórdia de Deus, mas também ela nos traz purificação de toda a injustiça. E quem não quer todas essas coisas? Por isso precisamos ter a prática de confessar a Deus, mas também a prática de confessar uns aos outros. Aleluias. Aleluias, querido. Sabe que esses três aspectos da qual nós precisamos restaurar como igreja, como comunhão, é a questão como igreja, como comunidade cristã, fé e vida. Esse dia eu falava para o pastor Miguel, isso tem despertado no meu coração como uma comunidade, como uma igreja. Mas tudo isso nós só vamos alcançar através da nossa oração, da nossa dedicação, buscando direção no Senhor. Como nós temos ouvido, o quão importante é, antes de qualquer coisa, antes de qualquer decisão nós tomarmos, orarmos e buscarmos direção de Deus. Não é fazermos as coisas e depois dizer, Senhor, já pensou o que eu estou fazendo? Não, querido, mas é nós buscarmos a direção de Deus para todas as coisas. Então, só para finalizar, que a igreja é um lugar de comunhão, a igreja é um lugar de confronto, mas a igreja é um lugar de confissão, na qual eu confesso, porque confessar é um pedido de ajuda. E eu quero dizer
que desde mim até o pastor Miguel, a pastora Márcia, a pastora Bruna, todos aqueles, a Nelly, a Nádia do Porto Xavier e aqueles que têm nos ajudado, tentado junto conosco. Nós estamos aqui. Temos te colocado à disposição a todos, para que vocês venham estar em comunhão, para que vocês venham estar aprendendo conosco. A gente não quer ser melhor ou maior que vocês, mas a gente quer trazer aquilo que a gente tem aprendido no Senhor, compartilhar contigo, para que você cresça e você seja ativo. Mas para isso você precisa querer ter comunhão, viver em comunhão. E viver em comunhão, às vezes, é preciso negar a si mesmo. E eu vejo o quão importante é a unidade. De repente você não vai ser um apóstolo, não vai ser um evangelista, não vai ser um pastor. Mas você vai cumprir com o papel da qual você foi chamado para fazer. Através dos teus talentos, através dos teus dons. E uma coisa eu quero finalizar. Sabe que às vezes a gente olha para a igreja e a gente diz, porque a igreja é isso, a igreja é aquilo. Mas eu quero dizer para eu e você que somos membros. Existem deveres da qual nós devemos cumprir. Nós só queremos muitas vezes. E nós temos que entender que existem deveres. E um dos deveres é a obediência. A quem? Ao cabeça, que é Cristo. Não adianta nós queremos fazer tantas coisas e não ouvir o que Jesus está falando, o que Jesus está direcionando. E para que possamos andar em unidade, nós precisamos estar ajustados. Para que exista o quê? O aperfeiçoamento, para que nós possamos operar no serviço da qual fomos chamados. E para que exista o quê? O crescimento e o fortalecimento da igreja. Por isso eu quero te dizer, vamos juntos, estarmos unidos em oração, em comunhão, em partilhar do pão. Não é mais tempo para a gente perder tempo, mas é tempo de nós nos reunirmos, darmos as mãos, e orarmos, e clamarmos, e sermos edificados, e sermos aperfeiçoados no Senhor. E é só Ele que pode nos aperfeiçoar. Em nome de Jesus, que possa guardar essas palavras no teu coração. Deus te abençoe. Mas antes eu quero orar por você. Feche seus olhos. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade da qual o Senhor nos concede de podermos compartilhar essa palavra com os nossos irmãos. Abençoa, Senhor, a cada um e direciona a cada um segundo o chamado, segundo os talentos, os dons a qual o Senhor tem inserido sobre cada um. E aquele que tem dificuldade, Senhor, Espírito Santo, desperta nele o desejo de ansiar pelos frutos do Espírito. Sim, Senhor, trabalhe e age no nosso meio como igreja, para nós possamos viver unidade e viemos estar fortalecidos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, lembrando, iniciamos mais um mês de maio. Então, nós temos algumas despesas para suprir. Água, aluguel e algumas outras despesas. Então, você que é dizimista, você que é ofertante, não deixe de dizimar, não deixe de ofertar. E você também, que tem nos ajudado com cestas de alimento, continua nos ajudando, porque tem feito e tem sido muito gratificante poder alcançar outras famílias. Em nome de Jesus, fique com Deus.